Porque Eva comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque justamente daquela árvore. Olá, tudo bem? A paz do Senhor a todos. Esse é o nosso assunto de hoje. Qual a motivação do pecado? Por que nós pecamos? Por que Eva pecou? O que levou Eva a cometer o pecado? E o que nos leva a cometer tanto tipo de pecado? Esse é o nosso assunto de hoje. Queremos aprender, é claro, com a palavra de Deus, nesse dia de hoje. Muito bem, vamos lá então avaliar o texto. O texto está em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Está escrito assim: E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos seus olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Meu Deus, este é o texto. Este é o texto onde Eva comete o primeiro pecado cometido por um ser humano. A primeira transgressão, o primeiro erro de alvo, a primeira desobediência, o primeiro pecado, acontece justamente aqui, nessa passagem. Justamente nesta passagem onde Eva escolhe comer, colher um fruto da única árvore proibida no meio de um jardim cheio de árvores que ela poderia se alimentar, saborear. Imagino que no meio daquele jardim havia as mais deliciosas frutas. Eu penso que naquele jardim havia as maiores delícias, se tratando de frutas, de todo tipo de alimento saudável havia lá naquele jardim. Mas no meio dele havia a única árvore que tinha o único fruto que o ser humano não podia comer. Aí eu pergunto a você agora, mas por que justamente daquela árvore Eva foi colher e comer o fruto? Por quê? Justamente daquela. Primeiro, não podemos deixar de fazer a observação, levar em conta o diálogo que houve de Eva com a serpente, como diz Apocalipse, a antiga serpente, o diabo, Satanás. Houve ali uma distorção da palavra. Ou seja, quando a palavra é distorcida por que motivo? Todas as vezes que a palavra de Deus for distorcida, para quê? Para satisfazer o homem. Para dar legalidade ao homem a fazer aquilo que ele quer fazer, mas não pode fazer. É justamente esse o intuito da distorção da palavra. Lembre-se disso. Que você pode fazer aquilo que Deus falou por meio da sua palavra, que você não pode. Dando legalidade a você a ultrapassar um limite que Deus já colocou. Tome cuidado com isso. A palavra, ela não muda. A palavra de Deus, ela não muda. Céus e terras passarão, mas as minhas palavras, elas não passam. Lembre-se disso. Vamos lá. O segundo aspecto, o que é? Eva viu que a árvore era boa. Ela viu que era agradável para se comer. Era agradável aos seus olhos. E o que significa isso? A saber, nós podemos aplicar nos nossos dias de hoje. Quantos homens casados aí, quantas mulheres casadas, já tem o que precisa. A mulher tem um marido dentro de casa. Ela tem um marido. O marido é o que ela precisa. O marido que tem a esposa é o que ele precisa. Mas quando coloca os olhos na mulher estranha, aí faz igual Salomão. Em Provérbios capítulo 5, versículo 3. Salomão diz assim, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que o azeite. Sabe o que significa isso? São aquelas pessoas que têm dentro da sua casa o que precisam,
Mas quando olha para outro fruto que não pode, que não é dele, que abomina a Deus, ele sente mais vontade e prazer naquilo que não pode do que naquilo que é dele. Isso chama-se prazer carnal. E se você procurar na palavra algum versículo bíblico para dizer para você que você pode fazer isso, é uma distorção da palavra, é da parte de Satanás. Essa distorção. Então, primeiro motivo, é a distorção da palavra para fazer você acreditar que você pode fazer o que Deus já falou que você não pode. Segundo lugar, é quando você já tira Satanás de lado agora já é você. É quando você olha para aquilo que você sabe que você não pode, mas você quer. Você olhou, gostou. Parecia melhor do que aquele fruto que você podia comer. O fruto proibido parecia que era melhor do que a maçã que você podia comer, do que o abacaxi que você podia comer, do que a uva que você poderia saborear. Pareceu melhor. E aí o que acontece? Geralmente eles vão experimentar daquilo que eles não podem. Fazer o proibido, o erro. Já viu aquele ditado que diz assim, que a goiaba do vizinho é mais gostosa do que a do nosso quintal? É mais ou menos por aí. O proibido é melhor. O proibido é mais gostoso. Toma cuidado, porque o proibido leva para o inferno. Por mais que pareça saboroso. Olha o que Salomão diz. Que os lábios da mulher estranha destilam favo de mel. O que tem que destilar favo de mel é da tua esposa, é do teu marido. Você não pode nem colocar os olhos no que não te pertence. O que te pertence é o teu, é a sua. Valoriza o seu, valoriza a sua. Tire os olhos do que não é seu. O terceiro aspecto, e a árvore desejável para dar entendimento. Ou seja, parecia que era melhor do que as outras. Aquela árvore parecia melhor. Toma cuidado com os elogios que você ouve por aí, fazendo você acreditar que o outro ou que a outra é melhor do que o que você já tem. Deus deu para você o que você precisa. O que você tem é o que você precisa. Toma cuidado, porque pecado ainda é pecado. O que você tem é o que você precisa. Deus já deu para você aquilo que você precisa. Toma cuidado com a distorção da palavra, com aquilo que você vê e com aquilo que parece melhor do que o que você já tem. Toda vez que alguém que ensina, que alguém que prega, distorce a palavra de Deus, é para fazer você acreditar que você pode fazer aquilo que você não pode. Vigia. Vigiai e orai para não cair em tentação.